Muito bem, pessoal. Primeira coisa, todo mundo fala e a gente ouve muito, é que a Terra é o planeta água, só que 97 ponto não sei quanto é salgada, 2 e pouco por cento doce, só que desses 2 e pouco por cento, quase tudo está em calotas polares e geleiras, mais uma parte em água subterrânea, e apenas 0,03, esses dados variam um pouco, estariam disponíveis em rios, lagos. O que ninguém fala é que esse 0,03 é muita água. É muito mais do que a humanidade precisaria. Né? Aliás, no texto lá vocês têm um dado do Kemp que diz que apenas a água que está na atmosfera agora, que é da ordem de 110 quilômetros cúbicos, já seria suficiente para abastecer a humanidade toda. E olha que ela nem consta, a água da atmosfera, nessa figura aí. Tá certo? A humanidade toda caberia num quadrado de 110 quilômetros por 110 quilômetros. Né? Então, esses 110 quilômetros cúbicos de água seriam mais do que suficiente. Né? O fato é que a água está aqui e não está ali. Isso é um problema de gestão, não da natureza. Não dá para considerar apenas água doce, como a figura anterior considera, porque ela vem do mar, ela vem dos oceanos, tá certo? Num superávit de 8%. Dá uma olhada nessa figura, presta bem atenção, olha. Essa é a total de evaporação das águas do oceano, 14%. De toda a água evaporada, 14% evapora dos continentes e 86% evapora dos oceanos. Claro, tem muito mais superfície de oceano, certo? Mas dá uma olhada. Aí você tem as trocas na atmosfera, as correntes de advecção da atmosfera. Não vai precipitar os 86% e os 14%, não por causa dessas trocas. O que ocorre é que de toda a água precipitada, 78% precipita nos oceanos e 22%, olha aqui, nos continentes. Ou seja, nos continentes evapora 14% e precipita 22%. Nós temos aí um superávit de 8% de recarga contínua nos continentes. Dá para entender isso? E esse ciclo de recarga contínua, ele só vai parar se o Sol parar de brilhar, se a Terra parar de girar e se a lei da gravidade não funcionar mais. Ou seja, nunca vai parar enquanto a humanidade estiver aqui. Então, não há como se pensar que a água vai acabar, porque o nosso grande reservatório de água doce está aqui, ó. E é por isso, por causa desse superávit de 8%, que os rios se mantêm com água mesmo quando não chove. Os lagos têm água mesmo quando não chove. Porque se esse superávit não acontecesse, uma hora ia acabar. Uma hora ia acabar. Tá? Então, por favor, primeiro recado, não caiam nessa história de que a água é um recurso finito que vai acabar, mesmo considerando a água doce. Esses 22% de precipitação aqui são muito mais do que o suficiente que a humanidade necessitaria, certo? Só que eles estão distribuídos de forma desigual de acordo com os seus ambientes, ecossistemas, domínios, etc. Então, cabe à humanidade aprender
a captar, tratar e distribuir. Né? Se uma população vive numa área de escassez natural de água e não é capaz de assegurar o seu abastecimento, isso é um problema social, a natureza não tem nada a ver com isso. Inclusive, ela funciona muito bem. Aliás, o sertão funciona muito bem com aquela quantidade de água. A Amazônia funciona muito bem com aquela quantidade de água. O Saara funciona muito bem com aquela quantidade de água. Então, se o homem vai e ocupa uma área dessa, de escassez natural, e não é capaz de assegurar, esse é um problema dele, não é problema da natureza. Quer dizer, eu digo, é um problema social. Recado: não há crise hídrica natural. O que há é escassez hídrica natural em algumas regiões. E apenas de forma localizada e regional. Porque em termos planetários, nós teremos sempre esses 8% a mais aí de recarga contínua. Né? Combinado, então? Não tem água que brota assim, da crosta, assim, e vai chegando, não. Não. Toda a água que está no aquífero, ela infiltrou. Praticamente é assim que as coisas funcionam. Bom, águas, falamos das atmosféricas, agora das águas superficiais. Que fotinho sem vergonha essa aí, hein? No livro está melhor. As águas superficiais, elas se organizam em redes, em bacias. Os canais têm padrões padrões fluviais. Tudo isso vocês conhecem. Aliás, eu recomendo, mesmo para a turma de recursos naturais, que leiam o capítulo de hidrografia do Livrão Azul, da professora Cleide e do Samuel Adame, tá bom? Porque lá tá... aliás, também eu fiz uma revisão de hidro aí para vocês, né? Tá bom. Dá uma olhada nas bacias hidrográficas do Brasil, só para a gente ter uma ideia da riqueza, né? O Brasil detém 12% de toda a água doce superficial do mundo. E incrível, né? Vocês vão ver que onde mais tem água na Amazônia é onde mais falta água limpa na torneira das pessoas. A gente vai ver isso melhor lá para frente, tá? As águas subterrâneas também eu fiz uma revisão aí para vocês. Né? O que é importante é diferenciar lençol e aquífero. Tá? O lençol, ele é a água contida no solo. O aquífero é a água contida na rocha. Embora os geólogos chamem o lençol de aquífero livre. Vocês viram lá na revisão, né? Eu consultei lá o Ricardo Irata lá é o top assim de água subterrânea. Então, tudo que eu escrevi na revisão e no livro, ele leu e eu fiz uma consulta com ele. E a água do lençol, ela tem um nível. Né? A água vai infiltrando e aí chega uma parte satura, um ponto que satura, e essa superfície de saturação que a gente chama de nível do lençol. Também não confundam o lençol com o nível do lençol. O nível do lençol, ele divide a zona saturada, que é a zona aqui, ó. Essa figura não está muito boa. É daqui para baixo. Em todos os poros estão preenchidos com água. Da zona não saturada, que os poros estão preenchidos com água e com ar. Tá ok? Um rio, ele é alimentado pelas águas atmosféricas e pelas águas do lençol. Se falta
água atmosférica, ou seja, um período de estiagem muito longo, ele passa a ser alimentado apenas pelo lençol. E como o nível do lençol varia de acordo com a infiltração das águas atmosféricas, essa reserva pode ir diminuindo. Quando o nível do lençol fica abaixo do leito do rio, ele seca. Tá? Depois volta novamente, são os rios intermitentes. Né? Agora, em relação aos aquíferos, antes, eu só queria salientar o seguinte: estou separando aqui águas atmosféricas, superficiais e subsuperficiais, só para vocês entenderem. Mas assim, é uma estreitíssima relação, não dá para pensar separadamente. A gente separa para entender como é que funciona aqui, ali e ali. Mas assim, por exemplo, as águas superficiais, elas têm tudo a ver com as águas atmosféricas e tudo a ver com as águas subterrâneas. E as águas subterrâneas têm tudo a ver com as atmosféricas também, porque é dali que infiltram. Então, é um sistema. Né? É um sistema aí um pouco diferente daquele que eu mostrei anteriormente do ciclo hidrológico. Um pouco diferente, mas é um sistema. E em relação aos aquíferos, nós temos 3 tipos de aquíferos. O principal deles é o aquífero de porosidade intergranular, que são as bacias sedimentares, as rochas sedimentares, os arenitos. O arenito, ele ocorre em camadas de grãos consolidados de areia portanto, ele funciona como uma grande esponja sólida. Portanto, ele é um ótimo aquífero. Aquífero é uma rocha capaz de armazenar e transportar água, percolar água, transmitir. Então, a melhor rocha é o aquífero de arenito. Tá certo? Porque a água se distribui praticamente muito mais uniformemente do que nos outros tipos de aquífero. Okay? O maior do mundo conhecido até hoje é o Alter do Chão. Ele não é o maior em extensão, dá uma olhada, ele é bem menor que o Guarani, só que ele tem o dobro de água. Né? 86 mil quilômetros cúbicos de água, dobro do Guarani, o que seria suficiente para abastecer toda a humanidade por 350 anos. Toda a humanidade. Isso porque ele está embaixo da maior bacia hidrográfica do mundo. Quer dizer, nem precisava dele. Mas, só para vocês terem uma ideia, e é óbvio que por muito mais anos, porque ele não é um tanque fechado, você só vai tirando e uma hora acaba. Ele vai sendo reposto, ele vai sofrendo recargas. Né? Só para vocês terem uma ideia. Quase ninguém fala, né, do Alter do Chão, só fala do Guarani. A Universidade Federal do Pará que está estudando bastante este aquífero. Tá certo? Então, este mapa ele mostra as áreas de recarga. Então, elas coincidem com as depressões periféricas dos planaltos sedimentares. Né? Dá uma olhada aqui nesse vermelho aqui, é a área da depressão periférica de São Paulo. Porque é na depressão periférica que as camadas sedimentares afloram. Né? As camadas são assim. Na depressão, elas afloram. E é por ali que entra a água, principalmente. Também verticalmente, mas o problema é que nós temos camadas de basalto na bacia sedimentar do Paraná. Então, a água para nessas camadas, formando os aquíferos mais superficiais, por exemplo, o Botucatu. Né? E é, sobretudo, no entorno das bacias, nas depressões, que são as áreas de recarga e, portanto, são áreas que devem ser bastante consideradas no planejamento
territorial, porque onde entra água, entra poluição também. Né? Então, atividades poluidoras nessas áreas, elas oferecem um risco. Né? Embora o aquífero de porosidade intergranular, ele tenha um efeito filtrante. Pensa numa vela de filtro. Né? A água está suja aqui, passa limpa para o outro lado. Ele tem esse efeito, mas o risco existe. O segundo tipo... bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o poço artesiano. Tá? Esse é o poço freático, é aquele poço de quintal, né? Você fura, a hora que passa pelo nível freático, o nível do lençol, então ele começa a encher de água ele vai ter água até onde está o nível. E esse nível pode subir ou baixar de acordo com a estação. Quanto mais chove, mais água infiltra, mais o nível sobe. Tá certo? E depois você tem esses dois poços aqui que estão perfurando a rocha. Tá vendo? Olha como eles chamam o lençol de aquífero livre, os geólogos. Então, isso aqui é a rocha. A rocha que contém água. Aliás, aquífero é uma rocha, não é a água. Tá? Pode ter água, pode não ter. E existem os poços artesianos surgentes, em que a água sai sozinha, sem precisar ser bombeada. Porque, olha, aqui há uma pressão, né? Essa pressão faz a água aqui subir. E os poços artesianos não surgentes, em que a água tem que ser bombeada. Tá certo? Antes, nós só falávamos de poço artesiano. Quando falava de poço artesiano, é porque a água vinha sozinha. É um fenômeno que foi observado pela primeira vez na cidade de Artois, na França. Por isso tem esse nome artesiano. Mas agora se divide entre surgente e não surgente. Ok? O aquífero de fratura, imagina uma rocha sedimentar. Essa figura não está boa. O Ricardo Irata falou, não está boa essa figura, Luiz, arranje outra. Não arranjei ainda. O aquífero de fratura, imagina uma rocha cristalina, igual aqui no entorno da metrópole, é tudo cristalino. Né? Essas rochas têm fraturas, a água penetra nessas fraturas. É possível encontrar água? Sim, bastante. São as áreas de mananciais, na verdade, metropolitanos. São todos aquíferos de fratura e em algum momento ela ressurge por pressão na superfície e vão formando os pequenos cursos d'água até formar os rios. Tá certo? Mas ela não tem o efeito filtrante do arenito e também não tem essa uniformidade que o arenito tem. Você pode encontrar aqui água e não muito longe dali você não encontra mais. Você tem que achar a fratura da rocha. Tá? Então, no estado de São Paulo, vocês vão ver que de Sorocaba para cá, o aproveitamento de água é superficial. Como na área serrana o relevo favorece represamento, então vocês vão ver no entorno da metrópole, cheio de represas. Né? Tanto porque a rocha não é um bom aquífero, quanto porque o relevo permite o represamento e o clima faz a recarga. Sorocaba para lá, que marca a passagem da macroestrutura do cinturão orogênico ou dos planaltos e serras Atlântico Leste e Sudeste. A transição estrutural para a bacia sedimentar, começando com a escultura da depressão e depois do planalto. Se vocês já sabem, que vocês viram naquela revisão do geomorfo que eu te dei, eu lhes enviei, a exploração de água já é mais subterrânea. Então você começa a ver muitos anúncios nas estradas assim de empresas que fazem
perfuração de poços, né? Porque a água do aquífero arenítico, ela normalmente já vem com uma ótima qualidade, certo? E por último, aquíferos de condutos, que ocorrem em relevos kársticos. Também esse nome kárstico vem da cidade de Karst, na Áustria. Áustria ou Hungria? Acho que é Áustria. A água infiltra, dissolve o calcário, kárstico. Quando vocês ouvirem falar kárstico, já lembra que é calcário. O calcário é muito solúvel, né? Então a água vem filtrando e vai dissolvendo e formando esses ocos. Não deixa de ser um aquífero, é uma rocha que contém água, só que ela contém água em ocos muito grandes. A água corre livre lá. Nos outros aquíferos, a água não corre livre assim. E essa pode ser uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem, porque ela não tem nenhum efeito filtrante. Qualquer carga de poluente vai passar por aí tranquilamente. Tá certo? Olha que bonito, né? Nem tudo é bonito em relação aos terrenos kársticos, né? Dá uma olhada no Google, lá no Buraco de Cajamar, 1986. Eu também mencionei isso na revisão de geomorfo. Tá certo? Porque a água que está contida nesses ocos, a pressão hidrostática, ela segura o terreno. E se você superexplora essa água, esses ocos vão ficar vazios e vão colapsar, né? Que é o que aconteceu lá. Bom, gente, continuando então, eu tinha dado uma pausa aí para ver como é que tinha ficado, né? Ficou um pouco improvisado aí, mas vai assim mesmo, tá? Porque o importante é vocês lerem o texto, fazerem as atividades. E aqui a gente ressalta alguns pontos. Não dá para cobrir todos os pontos dos textos. É muita coisa. Tá? Então, vamos passar agora para um outro assunto, que são os usos da água. Né? E eu dividi em usos não energéticos e usos energéticos. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que qualquer uso que a sociedade faça da água não a destrói. Isso é muito importante vocês terem em mente. A molécula da água não se destrói se você usá-la para beber, para irrigação, enfim, para uma hidrelétrica, enfim. E é por isso que as quantidades de água que existem no planeta são as mesmas há 2 bilhões de anos. E é por isso que a gente não pode considerar a água como um recurso renovável, porque não há reposição de estoque, já que não há gasto de estoque. Vocês entendem? Depois, mais para frente, a gente vai reconceituar a água. Mas, como a gente está falando de uso, assim, claro, existem alguns usos muito restritos em que se quebra a molécula da água para obter ou o oxigênio, né, e é assim que eles conseguem oxigênio em submarinos, por exemplo, ou para se obter o hidrogênio. E é assim que a Petrobras faz para inserir mais hidrogênio no hidrocarboneto e substituir o átomo de enxofre para fazer o diesel metropolitano. Então, mas são usos muito restritos. Isso não vai afetar em absolutamente nada a quantidade de água, é irrisório. Tá? Então, as quantidades de água são constantes. O que ocorre é que o homem usa e devolve poluída. Isso também é um problema social. Né? Vamos lá.
Entre os usos não energéticos, a gente divide basicamente em 3, mas tem outros. Tá? Tradicionalmente se divide em 3: agrícola, industrial, doméstico. Mas tem mais, a gente vai mostrar mais. E é sempre mais ou menos nessa proporção. A agricultura, que usa cerca de 70% de toda a água disponível, tanto no Brasil quanto no mundo, isso é incrível, se mantém constante. 20% industrial e 10% consumo doméstico. Tá? Então, 70% de toda a água disponível é usada na irrigação. O que ocorre é que a irrigação, não só no Brasil, mas em muitos outros países, ela é bastante ineficiente. Esse tipo de irrigação, por exemplo, ele poderia ser mais eficiente se for feito em períodos do dia de menor incidência solar para ter menos evaporação, etc. Tem outros tipos de irrigação subterrâneos que são mais complicados assim, mas enfim. O Aldo Rebouças, que é a maior autoridade de água no Brasil, que era um professor lá do Instituto de Geociências, faleceu há uns anos atrás, agora eu considero o Ricardo Irata a maior autoridade. Ele disse o seguinte: se nós aumentássemos 10% a eficiência da irrigação no Brasil, teríamos mais água para abastecer 90 milhões de brasileiros a mais. Apenas com eficiência de 10%, com ganho de eficiência de 10%. Então, pra vocês terem uma ideia, por que é bom saber disso? Porque quando falta água limpa na nossa torneira, por um problema de gestão, não por um problema de falta de água, todo mundo fica culpando a população. Claro que a população tem uma parte, só que essa parte é o 10% lá que a gente viu. Uma mudança mínima na agricultura, no uso agrícola ou no uso industrial, já teríamos muito mais água disponível. E uma mudança no uso doméstico não vai afetar muito, porque é apenas 10%. Claro que em região metropolitana essa relação não ocorre, né? Porque nós não temos agricultura na região metropolitana desse tipo. Assim, importante desse tipo. Então, o uso doméstico em região metropolitana é muito maior do que aqueles 10%, se a gente for considerar, né, só a região metropolitana. Então, sim, nós temos um papel a cumprir aí no uso doméstico, mas o que eu quero dizer é que cada um tem o seu papel. A agricultura tem o seu papel, nós em casa, a indústria, o governo, os gestores, enfim. Né? Eu disse que tem mais usos além desses 3, né? Que normalmente não são considerados. É o uso viário, por exemplo. O uso viário, que é muito subutilizado no Brasil, tanto na navegação fluvial quanto na navegação de cabotagem. Cabotagem vocês viram lá, né? Na revisão de hidro, acho. De cabo a cabo, ou seja, cabotagem é navegação costeira. Né? Eu não sei por que não se pode pegar um barco aqui e ir até Salvador. Um barco de passageiros, qual que é o problema? Tem que pegar aqueles ônibus, correr risco em estradas ruins e, enfim. É muito pouco desenvolvido o uso viário no Brasil, a despeito do enorme potencial. Principalmente se a gente comparar com outros países. Né? Indonésia, imagina, Indonésia é tudo viário. Né? Olha só, hidrovia. A hidrografia, as hidrovias
e a carga transportada. Então, boa parte da, não sei na região norte, que tudo é via fluvial, praticamente. As hidrovias aqui, a principal hidrovia comercial do Brasil, que é a hidrovia do Rio Tietê, que embora seja um rio de Planalto, se tornou uma maior hidrovia comercial por causa das eclusas, é basicamente para o transporte de carga. Né? Eu gostaria de poder ir para Araçatuba de barco. Por que não? Não tem uma hidrovia? Tem. Enfim. E aqui. Esse é o salto de Itapura no Rio Tietê em 1905, só para mostrar para vocês como o Rio Tietê não é um rio naturalmente navegável. Ele se tornou navegável depois dos 6 principais represamentos, que começa com Barra Bonita, Ibitinga, etc. Até a última lá, que esqueci o nome. Porto Primavera, acho, não lembro. São 6 e as 6 com eclusas. Então o rio se tornou navegável. Perdemos patrimônios históricos naturais, como quedas da água, né? Assim, enfim. Ah, tá. Tá aqui. Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão, Nova Vanhandava e Três Irmãos. Ah, tá certo. Imagina, puta, Primavera, que besteira que fui falar. É lá na última lá do Rio Paraná, antes da. Três Irmãos. Essas barragens, todas elas equipadas com eclusas, tornaram o Rio Tietê navegável. E aí tem um canal Pereira Barreto aqui, ó. E vocês viram uma foto dele também numa revisão de hidro que eu fiz para diferenciar, para definir o que é um canal. Ele foi um canal construído para unir aqui o Rio Tietê até a represa de Ilha Solteira para, enfim, tá? Aqui tem outras barragens para cima e tudo acaba em Itaipu. O maior erro foi ter feito Itaipu sem eclusa, porque senão daria para ir até a Argentina. E agora para construir uma eclusa em Itaipu, eu nem sei se é possível tecnicamente assim. Mas foi um grande erro estratégico. Né? E poderíamos ter uma hidrovia, se podia ir daqui até a Argentina de barco. Isso aí. Vamos lá. Deixa eu tentar tornar mais dinâmico aqui, senão vocês vão dormir. Já estou vendo, tem uns dormindo ali, olha lá, acorda. Oh. Outro uso, a gente falou do viário, né? Uso turístico. Né? E repare que para esse uso a conservação ambiental ela é essencial. Ninguém vai querer passear num rio poluído com as margens desmatadas e queimadas, não sei o quê. Né? Então é um tipo de uso interessante porque ele ajuda a preservar. Porque se não preservar, o próprio uso é desfavorecido. Né? Agora, para transporte de carga, tanto faz. Se a água estiver poluída, é um tipo de uso para transporte de carga. Se a água estiver poluída ou não estiver poluída, tanto faz. Né? Agora, para transporte de passageiros e para turismo, isso já muda. É que quantas vezes a gente entrou nessa eclusa aí de Barra Bonita? Nossa Senhora, eu perdi as contas. Quase 30 anos que eu. Quase 30? Não, chega tanto. 22 anos fazendo trabalho de campo aí. Bom, no uso doméstico, olha só que interessante, gente. Metade dos usos domésticos
não precisariam ser com água potável. Olha só. É isso que mostra esse gráfico. E aí tem uma questão muito importante. Porque quando... Acho que eu vou arrumar um microfoninho assim. Vou pôr aqui assim. Não, depois eu vejo isso. Quando se fala em uso racional da água, no ambiente doméstico, nós podemos apenas fazer uso racional quantitativo da água, ou seja, usar menos. Porque o qualitativo é quase impossível. Porque a mesma água que nós bebemos, nós damos a descarga. Olha que coisa mais irracional. A mesma água que nós bebemos, nós lavamos o cachorro, regamos jardim. Precisava ser água potável de alta qualidade, que é o que a gente recebe, uma água de alta qualidade. Vamos lá novamente. Tá dando uns cortes aí, né? Que a internet cai, tem que parar, ver da onde que parou para recomeçar. Mas vai dar certo. Eu estava falando do uso doméstico, né? E, opa, isso, é aqui mesmo. Então, esse uso doméstico, toda essa parte em azul aqui não precisava ser com água potável, como eu disse, né? Mas, no máximo, o que as pessoas falam? Né? Eu uso a água do tanque ou da máquina para lavar o chão ali da área de serviço. Só. Não dá para fazer mais nada. Porque nós não recebemos água de reuso. A Sabesp desenvolve programas de reuso para companhias, porque isso aumenta muito o lucro delas. Condomínios também projetam a água de reuso, né, captação de água de reuso para rega de jardim, etc., lavagem de áreas externas. Mas nós, em casa, nós estamos de mãos atadas enquanto o uso racional qualitativo, porque a gente só recebe um tipo de água. E vai depender muito de iniciativa individual, né? Vou captar água da calha para fazer alguma coisa. E aí acaba ficando muito limitado. E tem uma limitação técnica aí também, né? Aqui em São Paulo, nós temos mais de 60 mil quilômetros de tubulações. Para que nós recebêssemos água de reuso em casa, precisariam ser construídos outros 60 e tantos mil quilômetros de tubulações, porque elas não podem vir juntas, né? Então, isso é uma coisa a se pensar, tá? Vamos lá, vamos avançar? Entrando agora para os usos energéticos. Os usos energéticos estão também divididos em tradicionais, antigos, né, e modernos. O que está acontecendo nessa figura aí? É um monjolo, né? A água cai aqui, cria um peso, aí esse mecanismo desce, a hora que ele desce a água vaza, isso aqui sobe. A hora que a água vaza, isso aqui, pum, desce para moer grãos. Então está sendo usada a energia cinética da água, tá? E misturado com o potencial aqui, sei lá, não sei. Olha, olha que linda essa roda d'água, né? Na verdade, não é uma roda d'água. Eu tive o privilégio de conhecer essas noras gigantes da cidade de Hama, na Síria. O que é uma nora? Uma nora é um mecanismo de retirada de água de um rio, utilizando a própria energia cinética do rio. Né? Então, a roda gira, a nora, a água vem por baixo. Então, vai girando a roda. Aí ela passa e vai colhendo a água, depois a água cai numa tubulação central para ser distribuída
para as plantações, etc. Né? Então a água ela é capturada aqui, quando chega lá em cima ela cai, aí aqui no meio tem uma tubulação que leva para outros lugares. É diferente de uma roda d'água. A roda d'água, normalmente, canaliza-se água para vir por cima, e a roda d'água, também aproveitando a energia cinética, ela vai girar mecanismos, não agora para retirar água, mas para mover mecanismos que normalmente tem a ver com moagem de grãos ou com lagaragem. Né? Os lagares, normalmente com duas pedras assim, os frutos viram líquido, como azeitona vira azeite. Isso é lagar, é uma lagaragem. Quando o milho vira farinha, o trigo vira farinha, aí já é moagem. Isso normalmente é acionado pela energia cinética da água em rodas d'água, portanto diferente de uma nora. Tá? Agora, chegando no potencial hidrelétrico, né, no aproveitamento moderno da água para energia, dá uma olhada no potencial hidrelétrico do Brasil, das bacias. Se vocês repararem, a bacia do Paraná ela é bem menor, tanto em termos de extensão territorial, quanto de densidade de drenagem, né, quantidade de água, etc., do que a bacia amazônica. Bem menor. Mas olha, o potencial da bacia amazônica não chega nem a ser o dobro. É a maior bacia do mundo. E não chega nem a ser o dobro da bacia do Paraná. Por quê? Por quê? Porque para ter potencial hidrelétrico não basta ter água, tem que ter um relevo apropriado para um represamento. E aqui os rios são de planalto. Né? Não se esqueçam, nós estamos aqui num planalto. Um planalto sedimentar, mas é um planalto. Vocês vão ver fotos do rio Tietê aí cheio de quedas d'água. Antigamente. Tá? Então isso é que explica o potencial da bacia do Paraná ser tão grande se comparado ao da bacia amazônica. E aqui tem o potencial brasileiro total de 246,5 gigawatts e o total em operação. Ou seja, existe uma enorme ainda possibilidade de expansão da energia hidrelétrica no Brasil, muito grande. Não chegamos nem à metade. E aí uns dirão, mas hidrelétrica causa impacto. Calma, não existe energia boa ou ruim a priori, como não existe recurso natural bom ou ruim a priori. Tudo depende da forma como é feito, da forma como é apropriado e do contexto, tá certo? Se tem muitos rios caudalosos de Planalto, qualquer país gostaria de ter a matriz elétrica do Brasil. Né? Para que eu vou desenvolver energia eólica num lugar que tem rio represável, se a energia eólica é muito mais cara e gera muito menos energia? Então, a gente tem que sempre relativizar as coisas. Não tem bem contra o mal, como eu já falei. A gente não pode ser maniqueísta, tem que analisar pelo contexto, tem que relativizar. E veja só, o que explica, pela análise geográfica, a grande concentração de hidrelétricas no Centro-Sul, principalmente São Paulo, Minas, Rio? O quê? Falei da análise geográfica. A presença de rios, a ocorrência de rios. Não, não é só isso. Vocês estão fazendo meia geografia, meia análise geográfica. A demanda. Né? Porque se fosse só pelos rios, provavelmente aqui teria mais. Tá? E agora, se fosse só pela demanda e não tivesse rios, também não estariam aqui as hidrelétricas. Então, a análise geográfica, mais uma vez, ela exige
a integração de aspectos sociais e naturais. Olha a importância do relevo, né, na criação da energia potencial. Uma caixa d'água tem energia potencial. A hora que você abre, vira cinética. E essa energia potencial vai virar cinética, que vai gerar uma força rotacional para gerar então a corrente elétrica. Aqui a eclusa novamente. Quantas vezes eu fui lá? Como funciona uma eclusa? Vocês olham lá, tá? Como funciona uma eclusa? É fácil. Que pena que Itaipu não tem eclusa, viu? Puxa vida. Pensou em ir até a Argentina de barco? Barco de passageiro, não estou falando barco de turista, que vai todo mundo cantando. Não, barco de passageiro, normal, como tem em muitos países. Ou de turismo também, né? Mas assim, explorar mais o potencial hidroviário do Brasil. Eu, se eu fosse ministro do. Se me oferecessem um ministério, não nesse governo, obviamente, eu ia, acho que, optar pelo Ministério dos Transportes, sabe? E a primeira coisa que ia fazer é transporte hidroviário na costa brasileira para passageiros e no interior também. Votem em mim. A Itaipu disputa com Três Gargantas na China o posto de maior hidrelétrica. Isso é medido pela quantidade de energia gerada, não é pela extensão do lago, nada disso. É energia gerada. Então isso varia. Tem ano que Itaipu, a maior parte das vezes Itaipu gera mais. Por quê? Porque aqui chove mais, aqui tem mais água. Né? Mas há períodos em que Três Gargantas produz mais. Aí depois volta Itaipu produz mais. Então ficam ali, aquela disputa. Bom, isso não tem muita importância. A composição da matriz elétrica nacional, dá uma olhada. Elétrica, tá? Quase 70%. Eu acho que está mais até, 70% agora. É que aqui são as grandes usinas. Mas soma com as PCHs e com essa importação. Porque essa importação, ela é, na verdade, a energia que o Paraguai não usa de Itaipu. O Paraguai usa 5% da energia que ele teria direito no Itaipu e vende o resto para a gente, para o Brasil. Tá? Então, o mundo gostaria de ter uma matriz elétrica igual a nossa, porque ela é perene, eficiente, limpa, e os impactos são iniciais e podem ser minimizados de acordo com o projeto. Dessalinização das águas dos oceanos. Essa é a usina de dessalinização de Sur, que é uma cidade de Omã, Sultanato de Omã, que eu tive também a oportunidade de visitar em 2012, acho. É uma usina de médio porte e produz 80 mil metros cúbicos de água potável por dia. 80 mil metros cúbicos. A partir da dessalinização da água do oceano. A um custo mais barato do que o que custa despoluir a água do Guarapiranga. Porque tecnologia é assim, começa caro, depois vai diminuindo. Hoje, se antes eram necessários 15 quilowatts de energia para dessalinizar 1 metro cúbico de água, hoje esse 15 já desceu para 3,5. Ou seja, vai se tornando cada vez mais eficiente, mais acessível. Então, muita crítica que se faz à dessalinização é que é muito caro e tal, não sei o quê, demanda muita energia. Não é bem assim. Hoje até países pobres dessalinizam água. Tem mais de 150 países que usam, em alguma medida, a água dessalinizada. Só na Arábia Saudita e na região ali da Península Arábica, 70% da água dessalinizada do mundo está ali. Né? Imagina, eles não têm outra opção. Então você vai falar, está usando petróleo, está contribuindo com o efeito estufa, com o aquecimento global. Eles vão mandar você para aquele lugar, tá?
que eles vão dizer assim: vocês produzem um monte de coisa supérflua, queimando petróleo, e a gente está produzindo água, produzindo em escala industrial para abastecer a população, para a agricultura, para todos os setores da sociedade. Né? Então esse discursinho ambientalista não pega não, né? Porque a água, né? Enfim, pensa quanta coisa a gente produz sem necessidade, quanta mercadoria, quanta porcaria se produz aí, poluindo o ambiente. Né? Bom, enfim, até me perdi, é que putz, é como se abrisse as torneiras do oceano. Eles não têm nem como armazenar. Eles conseguem armazenar só 2 dias de produção. Que os reservatórios que eles têm anexos a essa usina, eles, eles têm capacidade de 160 mil metros cúbicos, ou seja, 2 dias de produção. Então tem que ir soltando, soltando. É tanta água. Eu fiz a comparação, comprei garrafinhas de água lá, comparei preço, comparei conta de água de lá com conta de água daqui. Acreditem se quiser, é bastante vantajoso fazer isso. O problema ambiental disso, que ainda persiste, é o que fazer com a salmoura que sobra, né? E tecnicamente eles estão achando algumas soluções. Eles estão usando essa salmoura que tem muita densidade para aumentar a pressão. Que para você dessalinizar a água do oceano, você precisa de uma pressão muito grande. A água tem que passar por uma membrana cujo poro é equivalente, pensa, 1 centímetro cúbico, 1 centímetro quadrado dessa membrana. E um poro ali no meio. É o equivalente a uma moeda de €1 no meio do território francês. Ou seja, não fica nada. Não passa nada. Nem bactéria, nem nada. E imagina a pressão para que isso ocorra, né? Essa é a usina que usa a tecnologia de osmose reversa. Né? E aí depois que eles vão colocar na água o que o governo quer. No caso, o governo do Sultanato de Omã quer que tenha tanto disso, tanto daquilo, quer que tenha cloro, quer que tenha não sei o que, sódio, potássio. Aí eles temperam a água do jeito que o governo quiser. Outra tecnologia são as usinas de dessalinização térmicas. Então, é o esquema que se usava nas navegações antigas. Né? Aqueles barcos que viajavam, como é que eles iam levar água, né, para disputar o espaço com as mercadorias? Não tinha como levar água. Eles já dessalinizavam assim. Você evapora, o vapor, quando é condensado novamente, ele, ele não é salgado mais. Né? A evaporação separa o sal da água, só que separa tudo. Então não é uma água de boa qualidade também, porque você perde muitos sais que são importantes para a saúde. Mas as usinas térmicas, como na Arábia Saudita, tem uma que produz 1 milhão de metros cúbicos de água potável por dia. É o país que há mais tempo faz isso, porque foi um dos primeiros onde se descobriu o petróleo, então foi todo mundo para lá e não tinha água para todo mundo. Então é muito tempo eles fazem isso, não é uma coisa de agora. Agora está mais eficiente, mais barato. Tem mais de 300 milhões de pessoas no mundo que bebem água do oceano dessalinizada, né? E existem usinas no mundo, vocês viram aí no texto, como na cidade de Perth, na Austrália, na costa oeste da Austrália. É uma cidade com quase 2 milhões de habitantes e eu não lembro o percentual que é abastecido por uma usina de dessalinização movida com 48 aerogeradores. Ou seja, você junta um recurso inesgotável, que é a água do oceano, com uma energia inesgotável, que é a energia eólica,
para abastecer uma cidade de 2 milhões de habitantes, embora eles devem ter outros meios lá para complementar, você precisa rever os conceitos. Tá? Olha o paradoxo brasileiro. Eu uso muito esse mapa, ele é muito emblemático. Em vermelho é o menor acesso à água potável no meio urbano. Em azul, o maior acesso. Veja que tem mais acesso à água potável no meio urbano no Nordeste do que na Amazônia. Qual é o paradoxo do Aldo Rebouças? Onde existe mais água, não só no Brasil, mas no mundo, é onde se tem o menor acesso à água potável, que é na região norte. E aí, se vai em Manaus, no porto de Manaus, você vê aqueles barcos carregados de garrafas de botijões de plástico de água, assim. É, o aspecto comercial da água, né? É tão fácil você pegar água do rio, colocar cloro, filtrar, ferver, enfim. Isso é difícil de entender, viu? Os maiores índices de mortalidade infantil também, né? Porque se você tem água e não tem saneamento, olha a coleta de esgoto, como é que ela é no Brasil, urbana. Só em São Paulo, praticamente, tem mais de 70%. Estou falando coletado, né? Não tratado. Então, olha o que acontece. Isso é a periferia de Manaus. Quando você tem muita água e pouco saneamento, mortalidade infantil vai lá para cima. Não sei se tem alguma relação, acho que não, com a Covid. Eu acho que o que está acontecendo lá é por causa da deficiência do sistema de saúde mesmo. Mas fica muito insalubre. Quando você junta água com falta de saneamento, era preferível que não tivesse água, porque aí haveria menos disseminação de doenças. E aqui a relação entre esgoto produzido e coletado, aqui por bacia, né? Na bacia do Paraná. É a que tem um maior volume de esgoto produzido, maior volume de esgoto coletado e tratado. Veja que o tratado ainda é muito aquém do produzido em todas as bacias. Né? Ou seja, esse é um problema assim muito urgente ainda no Brasil. Dá uma olhada nisso aqui. É um absurdo. Um país com isso, eu estou falando só de coletora, rede coletora, não de tratamento. Então, da mesma forma como no capítulo anterior eu falei que a reforma agrária ainda é um problema muito urgente a ser resolvido no Brasil, a questão de coleta e tratamento de esgoto também é. Problema estrutural, problema de planejamento, problema, enfim, de encarar com seriedade. Aqui, não sei se tem um mapa da transposição do São Francisco, que eu acho, na minha opinião, é uma das obras mais importantes da história recente do país. Né? E vocês, como geógrafos, vocês têm que analisar com base em dados. Né? Não dá, prestem atenção, pessoal, para ter posições pré-definidas antes da análise. A posição, o posicionamento político, ele não pode vir antes da análise. Ele tem que vir depois. Porque se ele vier antes da análise, você não precisa estudar. Você já está com a tua resposta. Eu já sei o que você vai falar. Sou contra. Mas peraí, eu quero saber que análise que você fez para ser contra. Ou você é contra porque um padre lá fez greve de fome. Se você analisar os dados do projeto do Rio São Francisco, não chega a 3% a água da vazão do São Francisco, não chega a 3% o que é retirado da vazão do São Francisco e retirado de reservatórios aqui, ó, para beneficiar 12 milhões de pessoas, para tornar rios intermitentes em rios perenes.
Ah, mas só vai beneficiar fazendeiro. Peraí, quem que falou? Você estudou isso? Você viu? Porque toda a população que está ao longo das bacias dos rios intermitentes vão ser beneficiadas. Elas não vão ser tiradas de lá porque agora o rio não está mais intermitente. Enfim, vocês têm que saber como funciona uma bacia, o que é retirar 3% da vazão de um rio com a vazão do São Francisco e os custos. Tem coisas assim que são questionáveis, né? Tem muitos pontos aqui desses eixos que a água tem que ser bombeada para vencer relevo. E aí você vai ter uma dependência de energia elétrica, por exemplo. Então faça uma crítica, mas faça uma crítica em cima da análise dos fatos e dos dados, tanto físicos, sociais e naturais, quanto sociais. Ok? Se tiver ideia pré-formatada acerca das coisas, não precisa estudar. E aqui é o São Pedro, né, que eu gosto de usar, porque quando falta água a culpa é dele, quando inunda porque choveu muito a culpa é dele. E é incrível que uma cidade como São Paulo, uma cidade global, com uma pujança econômica, tecnológica, enfim, ficar à mercê de se chove ou não chove, como se fôssemos uma sociedade primitiva. Né? Então, a coisa mais ridícula que tem, a meu ver, é quando chove muito e inunda, aí o político vai lá e fala, choveu muito. Ora, a gente tem dados de chuva de mais de 100 anos. Usa esses dados. Claro que tem ano que chove muito mais, tem ano que chove muito menos. Usa esses dados. Da mesma forma, né, quando falta água é porque choveu pouco. Não é porque não há ligações suficientes entre os 6 sistemas que abastecem a metrópole. Não é porque não equipamos as estações para acelerar o tratamento. Não é porque nós não conseguimos parar de poluir os corpos hídricos que temos. Não, é porque choveu pouco. Então, essa naturalização, essa atribuição a seres celestiais dos problemas é muito comum na política brasileira para os políticos se redimirem das suas responsabilidades. Né? É um absurdo, 2014, 15, dizer que faltou água em São Paulo por causa de chuva. Mentira! Eu chequei com o professor Emerson esses dados. Né? Você tinha um sistema Cantareira que, que abastecia 9 milhões de pessoas, olha que falta de planejamento. Enquanto os outros tinham água, mais água, Guarapiranga, para abastecer muito menos gente. Billings, sozinha, tem água para 5 milhões de paulistanos. Se usa muito pouco. Por quê? Porque nós não conseguimos parar de despejar 800 toneladas de esgoto e 500 de lixo por dia na pobre da Billings, e também não conseguimos acelerar o processo de tratamento para colocar no sistema, porque não adianta ter água, você tem que tratar. Por isso que falta água na sua torneira de vez em quando, tá? Não é por causa do São Pedro não, coitado. Tá ok. Depois é possível que eu mande um vídeo fazendo observações sobre as atividades, tá ok? Um vídeo curto separado, tá? Então, próximo agora, o nosso último capítulo, capítulo 9, ele é bastante interessante, variado, divertido e tal, curto, ok? Vamos lá, resistimos. Um abraço. Vamos lá novamente. Tá dando uns cortes aí, né? Que a internet cai, tem que parar, ver da onde que parou para recomeçar. Mas vai dar certo. Eu estava falando do uso doméstico, né? E, opa, isso, é aqui mesmo. Então, esse uso doméstico,
toda essa parte em azul aqui não precisava ser com água potável, como eu disse, né? Mas, no máximo, o que as pessoas falam, né? Eu uso a água do tanque ou da máquina para lavar o chão ali da área de serviço. Só. Não dá para fazer mais nada. Porque nós não recebemos água de reuso. A Sabesp desenvolve programas de reuso para companhias, porque isso aumenta muito o lucro delas. Condomínios também projetam a água de reuso, né, captação de água de reuso para rega de jardim, etc., lavagem de áreas externas. Mas nós, em casa, nós estamos de mãos atadas enquanto o uso racional qualitativo, porque a gente só recebe um tipo de água. E vai depender muito de iniciativa individual, né? Vou captar a água da calha para fazer alguma coisa. E aí acaba ficando muito limitado. E tem uma limitação técnica aí também, né? Aqui em São Paulo, nós temos mais de 60 mil quilômetros de tubulações. Para que nós recebêssemos água de reuso em casa, precisariam ser construídos outros 60 e tantos mil quilômetros de tubulações, porque elas não podem vir juntas, né? Então, isso é uma coisa a se pensar, tá? Vamos lá, vamos avançar? Entrando agora para os usos energéticos. Os usos energéticos estão também divididos em tradicionais, antigos, né, e modernos. O que está acontecendo nessa figura aí? É um monjolo, né? A água cai aqui, cria um peso, aí esse mecanismo desce, a hora que ele desce a água vaza, isso aqui sobe. A hora que a água vaza, isso aqui, pum, desce para moer grãos. Então está sendo usada a energia cinética da água, tá? E misturado com o potencial aqui, sei lá, não sei. Olha, olha que linda essa roda d'água, né? Na verdade, não é uma roda d'água. Eu tive o privilégio de conhecer essas noras gigantes da cidade de Hama, na Síria. O que é uma nora? Uma nora é um mecanismo de retirada de água de um rio, utilizando a própria energia cinética do rio, né? Então a roda gira, a nora, a água vem por baixo, então vai girando a roda. Aí ela passa e vai colhendo a água, depois a água cai numa tubulação central para ser distribuída para as plantações, etc., né? Então a água ela é capturada aqui, quando chega lá em cima ela cai, aí aqui no meio tem uma tubulação que leva para outros lugares. É diferente de uma roda d'água. A roda d'água, normalmente, canaliza-se água para vir por cima, e a roda d'água, também aproveitando a energia cinética, ela vai girar mecanismos, não agora para retirar água, mas para mover mecanismos que normalmente tem a ver com moagem de grãos ou com lagaragem, né? Os lagares, normalmente com duas pedras assim, os frutos viram líquido, como azeitona vira azeite. Isso é lagar, é uma lagaragem. Quando o milho vira farinha, né, o trigo vira farinha, aí já é moagem. Isso normalmente é acionado pela energia cinética da água em rodas d'água, portanto diferente de uma nora, tá? Agora, chegando no potencial hidrelétrico, né, no aproveitamento moderno da água para energia, dá uma olhada no potencial hidrelétrico do Brasil, das bacias. Se vocês repararem, a bacia do Paraná
ela é bem menor, tanto em termos de extensão territorial, quanto de densidade de drenagem, né, quantidade de água, etc., do que a bacia amazônica. Bem menor. Mas olha, o potencial da bacia amazônica não chega nem a ser o dobro. É a maior bacia do mundo. E não chega nem a ser o dobro da bacia do Paraná. Por quê? Por quê? Porque para ter potencial hidrelétrico não basta ter água, tem que ter um relevo apropriado para um represamento. E aqui os rios são de planalto. Né? Não se esqueçam, nós estamos aqui num planalto. Um planalto sedimentar, mas é um planalto. Vocês vão ver fotos do rio Tietê aí cheio de quedas d'água. Antigamente. Tá? Então isso é que explica o potencial da bacia do Paraná ser tão grande se comparado ao da bacia amazônica. E aqui tem um potencial brasileiro total de 246,5 gigawatts e o total em operação. Ou seja, existe uma enorme ainda possibilidade de expansão da energia hidrelétrica no Brasil, muito grande. Não chegamos nem à metade. E aí uns dirão, mas hidrelétrica causa impacto. Calma, não existe energia boa ou ruim a priori, como não existe recurso natural bom ou ruim a priori. Tudo depende da forma como é feito, da forma como é apropriado e do contexto, tá certo? Se tem muitos rios caudalosos de Planalto, qualquer país gostaria de ter a matriz elétrica do Brasil. Né? Para que eu vou desenvolver energia eólica num lugar que tem rio represável, se a energia eólica é muito mais cara e gera muito menos energia? Então, a gente tem que sempre relativizar as coisas. Não tem bem contra o mal, como eu já falei. A gente não pode ser maniqueísta, tem que analisar pelo contexto, tem que relativizar. E veja só, o que explica, pela análise geográfica, a grande concentração de hidrelétricas no Centro-Sul, principalmente São Paulo, Minas, Rio? O quê? Falei da análise geográfica. A presença de rios, a ocorrência de rios. Não é só isso. Vocês estão fazendo meia geografia, meia análise geográfica. A demanda. Né? Porque se fosse só pelos rios, provavelmente aqui teria mais. Tá? E agora, se fosse só pela demanda e não tivesse rios, também não estariam aqui as hidrelétricas. Então, a análise geográfica, mais uma vez, ela exige a integração de aspectos sociais e naturais. Olha a importância do relevo, né, na criação da energia potencial. Uma caixa d'água tem energia potencial. A hora que você abre, vira cinética. E essa energia potencial vai virar cinética, que vai gerar uma força rotacional para gerar, então, a corrente elétrica. Aqui a eclusa novamente. Quantas vezes eu fui lá? Como funciona uma eclusa? Vocês olham lá, tá? Como funciona uma eclusa? É fácil. Que pena que Itaipu não tem eclusa, viu? Puxa vida. Pensou em ir até a Argentina de barco? Barco de passageiro, não estou falando barco de turista, que vai todo mundo cantando. Não, barco de passageiro, normal, como tem em muitos países. Ou de turismo também, né? Mas assim, explorar mais o potencial hidroviário do Brasil. Eu, se eu fosse ministro do... Se me oferecessem um ministério, não nesse governo, obviamente, eu ia, acho que, optar pelo Ministério dos Transportes, sabe? E a primeira coisa que ia fazer é transporte hidroviário na costa brasileira para passageiros e no interior também. Votem em mim. A Itaipu disputa com Três Gargantas na China
o poço de uma hora hidrelétrica. Isso é medido pela quantidade de energia gerada, não é pela extensão do lago, nada disso. É energia gerada. Então isso varia. Tem ano que Itaipu, a maior parte das vezes Itaipu gera mais. Por quê? Porque aqui chove mais, aqui tem mais água. Né? Mas há períodos em que Três Gargantas produz mais. Aí depois volta Itaipu produz mais. Então ficam ali, aquela disputa. Bom, isso não tem muita importância. A composição da matriz elétrica nacional, dá uma olhada. Elétrica, tá? Quase 70%. Eu acho que está mais até, 70% agora. É que aqui são as grandes usinas, mas soma com as PCHs e com essa importação, porque essa importação, ela é, na verdade, a energia que o Paraguai não usa de Itaipu. O Paraguai usa 5% da energia que ele teria direito no Itaipu e vende o resto para a gente, para o Brasil. Tá? Então, o mundo gostaria de ter uma matriz elétrica igual a nossa, porque ela é perene, eficiente, limpa, e os impactos são iniciais e podem ser minimizados de acordo com o projeto. Dessalinização das águas dos oceanos. Essa é a usina de dessalinização de Sur, que é uma cidade de Omã, Sultanato de Omã, que eu tive também a oportunidade de visitar em 2012, acho. É uma usina de médio porte e produz 80 mil metros cúbicos de água potável por dia. 80 mil metros cúbicos. A partir da dessalinização da água do oceano. A um custo mais barato do que o que custa despoluir a água do Guarapiranga. Porque tecnologia é assim, começa caro, depois vai diminuindo. Hoje, se antes eram necessários 15 quilowatts de energia para dessalinizar 1 metro cúbico de água, hoje esse 15 já desceu para 3,5. Ou seja, vai se tornando cada vez mais eficiente, mais acessível. Então, muita crítica que se faz à dessalinização é que é muito caro e tal, não sei o quê, demanda muita energia. Não é bem assim. Hoje até países pobres dessalinizam água. Tem mais de 150 países que usam, em alguma medida, a água dessalinizada. Só na Arábia Saudita e na região ali da Península Arábica, 70% da água dessalinizada do mundo está ali. Né? Imagina, eles não têm outra opção. Então você vai falar, está usando petróleo, está contribuindo com o efeito estufa, com o aquecimento global. Eles vão mandar você para aquele lugar, tá? Que eles vão dizer assim, vocês produzem um monte de coisa supérflua queimando petróleo e a gente está produzindo água. Produzindo em escala industrial para abastecer a população, para a agricultura, para todos os setores da sociedade. Né? Então, esse discursinho ambientalista não pega, não. Né? Porque a água, né? Enfim, pensa quanta coisa a gente produz sem necessidade, quanta mercadoria, quanta porcaria se produz aí, poluindo o ambiente. Né? Bom, enfim, até me perdi. É que putz, é como se abrisse as torneiras do oceano. Eles não têm nem como armazenar. Eles conseguem armazenar só 2 dias de produção. Que os reservatórios que eles têm anexos a essa usina, eles, eles têm capacidade de 160 mil metros cúbicos, ou seja, 2 dias de produção. Então tem que ir soltando, 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 soltando. É tanta água. Eu fiz a comparação, comprei garrafinhas de água lá, comparei preço, comparei conta de água de lá com conta de água daqui. Acreditem se quiser, é bastante vantajoso fazer isso. O problema ambiental disso que ainda persiste é o que fazer com a salmoura que sobra, né?
E, tecnicamente, eles estão achando algumas soluções. Eles estão usando essa salmoura, que tem muita densidade, para aumentar a pressão. Que para você dessalinizar a água do oceano, você precisa de uma pressão muito grande. A água tem que passar por uma membrana cujo poro é equivalente, pensa, 1 centímetro cúbico, 1 centímetro quadrado dessa membrana. E um poro ali no meio. É o equivalente a uma moeda de €1 no meio do território francês. Ou seja, não fica nada. Não passa nada. Nem bactéria, nem nada. E imagina a pressão para que isso ocorra, né? Essa é a usina que usa a tecnologia de osmose reversa, né? E aí depois que eles vão colocar na água o que o governo quer. No caso, o governo do Sultanato de Omã quer que tenha tanto disso, tanto daquilo, quer que tenha cloro, quer que tenha não sei o que, sódio, potássio. Aí eles temperam a água do jeito que o governo quiser. Outra tecnologia são as usinas de dessalinização térmicas. Então, é o esquema que se usava nas navegações antigas, né? Aqueles barcos que viajavam, como é que eles iam levar água, né, para disputar o espaço com as mercadorias? Não tinha como levar água. Eles já dessalinizavam assim. Você evapora, o vapor, quando é condensado novamente, ele, ele não é salgado mais. Né? A evaporação separa o sal da água, só que separa tudo. Então não é uma água de boa qualidade também, porque você perde muitos sais que são importantes para a saúde. Mas as usinas térmicas, como na Arábia Saudita, tem uma que produz 1 milhão de metros cúbicos de água potável por dia. É o país que há mais tempo faz isso, porque foi um dos primeiros onde se descobriu o petróleo, então foi todo mundo para lá e não tinha água para todo mundo. Então é muito tempo eles fazem isso, não é uma coisa de agora. Agora está mais eficiente, mais barato. Tem mais de 300 milhões de pessoas no mundo que bebem água do oceano, dessalinizada, né? E existem usinas no mundo, vocês viram aí no texto, como na cidade de Perth, na Austrália, na costa oeste da Austrália. É uma cidade com quase 2 milhões de habitantes e eu não lembro o percentual que é abastecido por uma usina de dessalinização movida com 48 aerogeradores. Ou seja, você junta um recurso inesgotável, que é a água do oceano, com uma energia inesgotável, que é a energia eólica, para abastecer uma cidade de 2 milhões de habitantes, embora eles devem ter outros meios lá para complementar, você precisa rever os conceitos. Tá? Olha o paradoxo brasileiro. Eu uso muito esse mapa, ele é muito emblemático. Em vermelho é o menor acesso à água potável no meio urbano. Em azul, o maior acesso. Veja que tem mais acesso à água potável no meio urbano no Nordeste do que na Amazônia. Qual é o paradoxo do Aldo Rebouças? Onde existe mais água, não só no Brasil, mas no mundo, é onde se tem o menor acesso à água potável, que é na região norte. E aí, você vai em Manaus, no porto de Manaus, você vê aqueles barcos carregados de garrafas de botijões de plástico de água, assim. É, o aspecto comercial da água, né? É tão fácil você pegar água do rio, colocar cloro, filtrar, ferver, enfim. Isso é difícil de entender, viu? Os maiores índices de mortalidade infantil também, né? Porque se você tem água e não tem saneamento,
Olha a coleta de esgoto, como é que ela é no Brasil, urbana. Só em São Paulo, praticamente, tem mais de 70%. Estou falando coletado, né? Não tratado. Então, olha o que acontece. Isso é a periferia de Manaus. Quando você tem muita água e pouco saneamento, mortalidade infantil vai lá para cima. Não sei se tem alguma relação, acho que não, com a Covid. Eu acho que o que está acontecendo lá é por causa da deficiência do sistema de saúde mesmo. Mas fica muito insalubre. Quando você junta água com falta de saneamento, era preferível que não tivesse água, porque aí haveria menos disseminação de doenças. E aqui a relação entre esgoto produzido e coletado, aqui por bacia, né? Na bacia do Paraná. É a que tem um maior volume de esgoto produzido, maior volume de esgoto coletado e tratado. Vejo que o tratado ainda é muito aquém do produzido em todas as bacias, né? Ou seja, esse é um problema assim muito urgente ainda no Brasil. Dá uma olhada nisso aqui. É um absurdo. Um país com isso, eu estou falando só de coletora, rede coletora, não de tratamento. Então, da mesma forma como no capítulo anterior eu falei que a reforma agrária ainda é um problema muito urgente a ser resolvido no Brasil, a questão de coleta e tratamento de esgoto também é. Problema estrutural, problema de planejamento, problema, enfim, de encarar com seriedade. Aqui, não sei se tem um mapa da transposição do São Francisco, que eu acho, na minha opinião, é uma das obras mais importantes da história recente do país, né? E vocês, como geógrafos, vocês têm que analisar com base em dados, né? Não dá, prestem atenção, pessoal, para ter posições pré-definidas antes da análise. A posição, o posicionamento político, ele não pode vir antes da análise. Ele tem que vir depois. Porque se ele vier antes da análise, você não precisa estudar. Você já está com a tua resposta. Eu já sei o que você vai falar. Ah, sou contra. Mas peraí, eu quero saber que análise que você fez para ser contra. Ou você é contra porque um padre lá fez greve de fome. Se você analisar os dados do projeto do Rio São Francisco, não chega a 3% a água da vazão do São Francisco, não chega a 3% o que é retirado da vazão do São Francisco e retirado de reservatórios aqui, ó, para beneficiar 12 milhões de pessoas, para tornar rios intermitentes em rios perenes. Ah, mas só vai beneficiar fazendeiro. Peraí, quem que falou? Você estudou isso? Você viu? Porque toda a população que está ao longo das bacias dos rios intermitentes vão ser beneficiadas. Elas não vão ser tiradas de lá porque agora o rio não está mais intermitente. Enfim, vocês têm que saber como funciona uma bacia, o que é retirar 3% da vazão de um rio com a vazão do São Francisco e os custos. Tem coisas assim que são questionáveis, né? Tem muitos pontos aqui desses eixos que a água tem que ser bombeada para vencer relevo. E aí você vai ter uma dependência de energia elétrica, por exemplo. Então faça uma crítica, mas faça uma crítica em cima da análise dos fatos e dos dados, tanto físicos, sociais e naturais, quanto sociais, ok? Se tiver ideia pré-formatada acerca das coisas, não precisa estudar. E aqui é o São Pedro, né, que eu gosto de usar, porque quando falta água a culpa é dele, quando inunda porque choveu muito a culpa é dele. E é incrível que uma cidade como São Paulo,
uma cidade global, com uma pujança econômica, tecnológica, enfim, ficar à mercê de se chove ou não chove, como se fôssemos uma sociedade primitiva. Né? Então, a coisa mais ridícula que tem, a meu ver, é quando chove muito e inunda, aí o político vai lá e fala, choveu muito. Ora, a gente tem dados de chuva de mais de 100 anos, usa esses dados. Claro que tem ano que chove muito mais, tem ano que chove muito menos, usa esses dados. Da mesma forma, né, quando falta água é porque choveu pouco. Não é porque não há ligações suficientes entre os 6 sistemas que abastecem a metrópole, não é porque não equipamos as estações para acelerar o tratamento, não é porque nós não conseguimos parar de poluir os corpos hídricos que temos, não, é porque choveu pouco. Então, essa naturalização, essa atribuição a seres celestiais dos problemas é muito comum na política brasileira para os políticos se redimirem das suas responsabilidades. Né? É um absurdo, 2014, 15, dizer que faltou água em São Paulo por causa de chuva. Mentira! Eu chequei com o professor Emerson esses dados. Né? Você tinha um sistema Cantareira que abastecia 9 milhões de pessoas, olha que falta de planejamento. Enquanto os outros tinham água, mais água, Guarapiranga, para abastecer muito menos gente. Billings, sozinha, tem água para 5 milhões de paulistanos. Se usa muito pouco. Por quê? Porque nós não conseguimos parar de despejar 800 toneladas de esgoto e 500 de lixo por dia na pobre da Billings, e também não conseguimos acelerar o processo de tratamento para colocar no sistema, porque não adianta ter água, você tem que tratar. Por isso que falta água na sua torneira de vez em quando, tá? Não é por causa do São Pedro não, coitado. Perspectivas. Não. Perspectivas? Por que eu coloquei isso aí? Eu li uma matéria na... Onde? Na revista Pesquisa FAPESP. Se não me engano, na última ou penúltima. Sobre o que... não, foi um artigo de um jornal estrangeiro, desculpa, falando sobre o que foi feito em São Paulo e que provavelmente nunca mais vai ter um racionamento em São Paulo daquele tipo, porque esses governos aí, né, do PSDB, 20 e tantos anos de PSDB, é assim, o problema acontece, vamos ver a solução, então o que dá para fazer? Sai correndo atrás do problema, fazendo as coisas assim de forma urgente, a toque de caixa, porque não conseguiu prever que aquilo poderia acontecer. E aí foi sendo feitas aí muitas obras de interligação entre os sistemas, que é possível que, por exemplo, levar água de um sistema para o outro, de vários sistemas para vários sistemas, e isso pode, só isso já pode ser suficiente para evitar um novo colapso de abastecimento. Bom, é isso, pessoal. A água é um assunto que é muito extenso também, mas quebrem alguns tabus, tá? Leiam o texto, façam as atividades, que a gente vai dar um upgrade aí em relação ao que é dito no senso comum, ok? Clique para sair. Parar a apresentação. Tá ok. Depois é possível que eu mande um vídeo fazendo observações sobre as atividades, tá ok? Um vídeo curto separado, tá? Então, próximo agora, o nosso último capítulo, capítulo 9, ele é bastante interessante, variado, divertido e tal, curto, ok?
Vamos lá, resistimos. Um abraço.